Oi pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao curso de Mecânica Clássica. Meu nome é Mário César. Nesse vídeo aqui, a ideia é nós discutirmos quais são os observáveis euclidianos. Ou seja, o que a gente pode medir em mecânica clássica, agora que a gente sabe que o definidor de realidade física dentro da mecânica clássica é a simetria, ou são as simetrias no caso de translação e rotações. Nós vamos deixar as simetrias de Galilei um pouquinho mais para frente para a gente discutir, mas fundamentalmente os observáveis da mecânica clássica são aqueles cuja medida são invariantes por rotações. Então vamos mudar de cena, cena 2. Tá aqui. Hoje nós vamos falar de observáveis euclidianos. Quais são os observáveis euclidianos que nós vamos falar? Vou colocar aqui uma subseção. Os primeiros observáveis que nós vamos falar são as funções escalares e os vetores. Também vou colocar. Então a ideia é definir os meus observáveis a partir das operações de rotações e translações. Antes eu vou falar sobre uma coisa interessante sobre translações e rotações em R3. Vou deixar os observáveis euclidianos para depois aqui. Vamos fazer uma listinha. Nós vimos que translações por translações implica em simetria ou homogeneidade do espaço, ou seja, o espaço euclidiano é homogêneo. E nós vimos que a invariância por rotações. Aqui eu estou falando da invariância da métrica, tá certo? Implica isotropia desse mesmo espaço. Portanto, nós vimos que a realidade física ela é definida por essas simetrias. Agora, nós vimos também que translações são realizadas por matrizes de 4 dimensões quadradas. 4 por 4. Né? O modelo dessa matriz é... Então esse aqui é um exemplo mais geral de matriz de translação que eu tenho com A1, A2 e A3 genéricos. Né? Por outro lado, rotações... Por outro lado, nós vimos que rotações são realizadas por matrizes 3x3. E um exemplo, computada com uma matriz 3x3, então eu tenho a componente 1,1, a componente 1,2, a componente 1,3, a componente 2,1, 2,2, 2,3 e assim por diante. Terceira linha, primeira coluna, terceira linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então, essa é uma matriz de rotação, desde que ela seja ortogonal e o determinante de R seja igual a 1. Então, essas são as condições para uma matriz desse tipo 3x3 ser uma matriz de rotação. Tem que ser ortogonal e determinante unitário. Eu consigo congregar translações e rotações, tá certo? As translações eu falei, como eu disse antes, as translações formam um grupo, que é o grupo de translações. E as rotações formam um grupo também, que é chamado de Special Orthogonal Group, SO3. Agora eu posso congregar as duas translações e rotações. Eu posso congregar numa matriz que eu vou chamar de M,
ela vai ser uma matriz 4x4. E em vez de eu ter a matriz, está vendo aqui que eu tenho uma matriz identidade 3x3 mergulhada nessa matriz 4x4 aqui? Eu posso simplesmente fazer isso aqui. Então, quando eu faço uma translação junto com uma rotação, eu posso implementar através de uma matriz 4x4, em que essa matriz aqui é a matriz de rotação, que obedece todas essas propriedades em 3 dimensões, e eu tenho esses parâmetros, A1, A2 e A3, são os parâmetros de rotação, são os parâmetros de translação. Então, isso aqui é chamado de grupo inhomogêneo, ISO 3. A gente chama de grupo de rotações inhomogêneo. É o nome matemático, tá certo? Tem a ver com a transformação ser homogênea ou não. As rotações são transformações homogêneas e as translações não são homogêneas. Então a gente chama de grupo de rotações inhomogêneo. Existe um teorema em teoria de grupos que me diz que se uma métrica é invariante por um grupo homogêneo, ele vai ser invariante pelo seu correspondente grupo inhomogêneo. Então eu não preciso ficar demonstrando que um espaço é invariante por translações. Se ele for invariante por rotações, ele vai ser invariante por translações também. Ah, professor, como é que, só por curiosidade, como é que eu implemento isso aqui? É simples. Se eu fizer uma transformação de um sistema X para um sistema Y, usando o grupo inhomogêneo, eu vou precisar fazer essa transformação em matrizes coluna 4x1. Então aqui eu tenho x1, x2, x3 e a última eu coloco a unidade. Isso aqui vai ser transformado num sistema de coordenadas y, que vai ser igual ao sistema de coordenadas original x multiplicado à esquerda pela matriz de rotação. Se vocês prestarem bem atenção, eu vou fazer só a primeira linha, tá certo? Para vocês verem. E aí, se vocês quiserem, podem fazer as outras linhas. Mas eu tenho aqui R11 x1 mais R12 x2. Vou fazer um adendo aqui só a essa gravação, tá certo? O que eu queria mostrar, e acabou ficando a minha imagem na frente, são essas matrizes aqui, tá certo? Então, eu estava mostrando que eu posso fazer translações e rotações através de matriz do grupo ISO3, que é o grupo de rotações inhomogêneo, Inhomogeneous Special Orthogonal Group, em 3 dimensões. E a maneira pela qual eu faço isso é aplicando matrizes dessa forma M em vetores coluna. E o que eu acabei mostrando lá é que isso aqui vai ser igual a R11x1 mais R12 x2 mais R13 x3, então é só fazer a multiplicação matricial da forma adequada, menos A1, certo? Todos os outros vão ter a mesma cara, só fazer a multiplicação. É só fazer a conta direitinho que vai dar certo. Se o exemplo que vocês estiverem tratando for uma rotação no eixo 3 ou no eixo Z, note que a matriz de rotação no eixo Z é uma matriz que tem cosseno, cosseno, seno menos seno aqui, 0, 0, 0, 0, 1. Eu substituo aqui. Então eu sei que o R13 é 0, que o R23 é 0, que o R33 é 1. E o R31 e R32 são 0 também. Então o R11 é cosseno θ. E o R22 seno θ. O R21
é menos seno θ e o R22 barra cosseno θ. Então, uma transformação do grupo ISO3 é dada dessa forma quando a rotação é no eixo 3. Então, note que eu tenho aqui uma combinação de rotação e translação. Se a minha rotação for a identidade, né? Ou seja, o ângulo for 0, eu tenho o caso especial, ou seja, se o θ for igual a 0, a matriz cosseno de 0 é 1, seno de 0 é 0, seno de 0 é 0. Aí eu vou ter a translação normal, e quando as translações são 0, eu vou ter a rotação, certo? Então, note que nós estamos falando de invariância dos sistemas físicos com relação ao grupo ISO3, mas é a mesma coisa que falar de invariância do grupo SO3, porque tem um teorema que relaciona a invariância por rotações e a invariância por translações. Então, a questão agora é nós procurarmos por observáveis que são invariantes por rotações. A gente diz que eles são covariantes por rotações. Os primeiros observáveis que nós vamos utilizar são chamados de funções escalares. Uma função escalar, eu vou chamar uma função escalar de f, ele é um objeto matemático que é uma função normal. Ele vai pegar pontos do meu espaço euclidiano tridimensional e vai levar a números reais. Essa é a função de 3 dimensões que vocês estudaram em cálculo C. Ou seja, a gente chama essas funções f de x1, x2, x3. Então, o domínio são 3 números reais, que são as coordenadas de um ponto do espaço euclidiano, e a imagem é um número real. É o conjunto dos números reais. As funções escalares, elas têm o seu próprio espaço. Eu vou chamar esse espaço de... Sempre que eu precisar utilizar, não vai ser sempre, φ grande, tá certo? Então, esse φ grande é o espaço das funções escalares. Agora, não é qualquer função que eu vou chamar de função escalar, tá certo? A função escalar, ela é invariante por rotações. Por definição, o que significa a função escalar ser invariante por rotações? Significa o seguinte, significa que se eu fizer uma rotação do sistema de coordenadas x por sistema de coordenadas y através de uma rotação r, isso vai implicar que a minha função escalar vai ser elevada a uma função transformada de y2, y3 e y1, então das coordenadas transformadas, e que essa função vai ser igual à função original, ou seja, a rotação não muda o valor da função em cada ponto do espaço. Um exemplo de função escalar euclidiana é a energia. Energia é uma função escalar euclidiana. As funções escalares, na verdade, a imagem das funções escalares vão compor o conjunto de medidas de um observador. Quais são os outros objetos covariantes por rotações? Eu tenho mais objetos. Eu tenho um objeto que chama espinor. Quem tiver interessado, conversa comigo. Mas eles não são relevantes
para a mecânica clássica, pelo menos não nesse ponto. Os outros objetos que são relevantes são chamados vetores, que nós chamamos de vetores euclidianos. Professor, o que é um vetor euclidiano? Porque a gente aprende na escola que vetor é alguma coisa que tem módulo de direção e sentido. Bom, um vetor pode ter módulo de direção e sentido, mas não é isso que define um vetor, tá certo? Eu vou dar primeiro um exemplo de vetor. Como o espaço euclidiano, já falei para vocês, pode ser considerado um espaço vetorial, um dos exemplos que nós podemos tomar como vetor é a posição. Vai consistir num vetor x que é definido pelas 3 coordenadas da posição daquele ponto nesse sistema de coordenadas cartesiano, tá certo? Então esse cara aqui é um exemplo de vetor. Como vocês sabem, eu também posso escrever esse vetor posição como uma combinação linear dos vetores que compõem os eixos coordenados, o eixo x, o y e o eixo z, ou os eixos, aqui na denominação que eu estou colocando, E1, E2 e E3 unitários. Esse é o primeiro exemplo de vetor com o qual nós vamos trabalhar. Professor, ele é um vetor porque tem direção, porque tem módulo de direção e sentido? Não, não é por isso que ele é um vetor. Ele é um vetor porque ele é um objeto de 3 componentes, ou seja, ele é um objeto que tem o mesmo número de componentes da dimensão do espaço e que, diante de uma rotação no sistema de coordenadas, eu obtenho que o meu vetor vai se transformar da mesma forma que o sistema de coordenadas. Então, se eu transformar o sistema de coordenadas através de uma rotação, o meu vetor vai se transformar da mesma forma, tá certo? Na verdade, aqui eu estou falando das componentes do vetor. x1, x2, x3 vão para y1, y2 e y3, obedecendo exatamente essa regra aqui, desconsiderando as translações. Os vetores euclidianos, eles são vetores porque eles têm essas propriedades. Eles podem ser somados entre eles, podem ser multiplicados por números reais, comutatividade da soma, associatividade da soma, a existência do elemento neutro da multiplicação por números reais, associatividade da multiplicação por números reais, a distributividade da multiplicação por números reais e a distributividade, dessa vez relacionada ao próprio vetor, a existência do elemento neutro da soma e a existência do elemento inverso da soma. Então isso aqui é suficiente para definir um vetor. Contudo, esses objetos, além de possuírem essas propriedades, eles rodam como o sistema de coordenadas e por isso nós chamamos esses caras de vetores euclidianos. O vetor ele não precisa ter nem módulo, nem direção, nem sentido. Ele só precisa ter essas propriedades aí. Mas acontece o fato de que os vetores euclidianos eles possuem sim módulo, direção e sentido por uma propriedade que eles possuem que chama-se produto escalar. Para ter módulo, um vetor precisa ter um produto escalar. O que é o produto escalar? O produto escalar ele é um produto. Então, U e V pertencem ao meu espaço vetorial. Esse cara aqui é uma função escalar. Então, simplesmente é isso. O produto escalar é uma forma de pegar 2 vetores e conseguir uma função escalar. Como é que é a forma que a gente faz isso com vetores euclidianos? A proposta dos vetores euclidianos é que isso aqui seja a soma dos produtos entre as componentes de U e V. O 2, V2
mais o 3 V3. Dois vetores euclidianos com componentes 1, 2 e 3, nós definimos o produto escalar dessa forma. Como vocês já sabem, né, eu posso definir o produto escalar de forma matricial. Ou seja, eu posso ter duas matrizes U e V e posso fazer U transposto V. Ou seja, eu tenho uma matriz linha 1 por 3 que multiplica uma matriz coluna 3 por 1. Tudo isso aqui que eu estou dizendo não deve ser novidade num curso de álgebra linear. 2, o 3, V1, V2, V3. Isso vai dar precisamente o meu resultado aqui em cima. O 1, V1, mais o 2, V2, mais o 3, V3. Certo? E com isso aqui eu posso definir o que eu chamo de módulo ou valor absoluto de um vetor. O que é o módulo ou valor absoluto de um vetor? Ele vai ser simplesmente, posso chamar ele de U, sem negrito. Agora eu vou usar essas duas barras que geralmente me indicam módulo. E esse módulo ele é definido como uma raiz quadrada de U escalar com ele mesmo, que é a raiz quadrada de U ao quadrado. Note como isso aqui é muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? Porque U ao quadrado vai ser igual a U1 U1 mais o 2 vezes o 2 mais o 3 vezes o 3, que é igual a U1 ao quadrado mais o U2 ao quadrado mais o U3 ao quadrado. Então, note a semelhança com o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Tá certo? Então, o produto escalar ele é definido com a métrica euclidiana. A métrica euclidiana que me dá a distância entre dois pontos é a mesma métrica que me dá o produto escalar, ou seja, é a mesma fórmula que me dá o módulo do vetor. Tanto que o módulo do vetor, ele de fato é a distância entre a origem e o ponto de aplicação do vetor. Então aqui tem uma relação importante com a métrica euclidiana. Certo? Então, verdade, em razão da métrica euclidiana, os meus vetores euclidianos possuem módulo. Eles também possuem ângulo. Como é que eu defino o ângulo entre dois vetores? Ah, professor, me ensinaram que vetor é uma setinha, né? Portanto, claro, quando eu desenho a seta, desenho meu sistema de coordenadas, eu tenho ângulos. Tudo bem. Aqui eu não estou desenhando nada e nem disse para vocês que vetores são setinhas. Eu preciso do produto escalar para definir o ângulo. O ângulo é definido da seguinte forma. O ângulo entre dois vetores é igual ao arco cosseno de U escalar V dividido pelo módulo de U
e módulo de V. É assim que eu defino o ângulo a partir do produto escalar. E isso aqui, claro, quando eu inverto, né, vai me dar a relação que vocês já conhecem, que geralmente é a definição que vocês recebem do produto escalar, de que o produto escalar entre U e V vai ser igual ao módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo entre eles. Certo? Então, de fato, os vetores euclidianos têm módulo e direção e sentido. Direção e sentido são definidos pelo ângulo entre os vetores. Vamos falar de diferenciação ou derivação de vetores. Bom, se eu defino um vetor como tendo 3 componentes, né, como é que eu defino a diferencial? A diferencial é o du, bold symbol. E ele vai ser simplesmente D1, E1, mais D2, E2, mais D3, DU3, E3. Então, a diferencial do vetor, ele é correspondente à diferencial das suas componentes. Vamos pegar, por exemplo, a diferencial do primeiro. Qual que é a diferencial da primeira componente do vetor? Lembra que as componentes dos vetores são funções escalares também, que dependem das coordenadas do meu sistema. Então, D1 vai ser igual a derivada parcial de 1 com relação a x1, dx1, mais derivada parcial de U2, mais derivada parcial de 1 com relação a x2, dx2, mais derivada parcial de 1 com relação a x3, dx3. Essa é a definição de diferencial, tá certo? E isso vale para o 1, o 2 e o 3, igualmente. Essas componentes aqui são as componentes do que eu chamo de gradiente. O gradiente de uma função f. Se vocês lembrarem das suas aulas de cálculo, f é uma função de x1, x2, x3. O gradiente do f me aponta na direção de maior variação da superfície definida por f de x, y, z igual a 0. Certo? Então eu tenho o gradiente, aqui eu tenho a diferencial do vetor, e aí eu posso falar também derivadas direcionais dos vetores. Por exemplo, eu posso pegar um vetor U e aplicar uma derivada parcial com relação à coordenada x1. Esse cara aqui vai ser simplesmente, só para vocês relembrarem um pouquinho. Tá certo? É assim que nós temos a diferencial e as derivadas direcionais, o gradiente, e nós temos uma terceira função também, que é chamada de... Nós temos também o rotacional. O rotacional eu não vou dizer agora, porque eu preciso do produto vetorial. E eu não vou usar o produto vetorial agora. Tudo bem? O produto vetorial é um produto que eu vou definir quando eu precisar mais tarde. Outra coisa que nós precisaríamos discutir sobre os vetores euclidianos é como é que eu faço a integração. Mas aí eu também vou discutir isso quando eu discutir trabalho, a definição de trabalho e os teoremas que envolvem trabalho e energia. Bom, gente, essa parte de vetores está em qualquer livro de mecânica clássica, especialmente se vocês quiserem dar uma olhada lá no Merion. Tem uma parte que fala só disso, mas
existe uma contextualização importante, que é o fato de que eu uso vetores em mecânica clássica porque os vetores eles se transformam por rotações da mesma forma no sistema de coordenadas. Aí a gente diz que os vetores são objetos geométricos que são covariantes por rotações. Isso significa que se alguém for fazer uma medida envolvendo vetores, ele sabe exatamente como o vetor se comporta e especificamente o módulo desse vetor vai ser invariante por rotações. Portanto, a medida física que ele vai tomar, que é aquilo que vai estar no seu aparelho de medida, vai ser o módulo do vetor. A moral da história aqui é que nós utilizamos vetores na mecânica clássica porque vetores são covariantes por rotações. Vetores também são invariantes por translações. Por isso que o pessoal diz para vocês, olha, você pode pegar a setinha e mover de lá para cá no espaço euclidiano. Essa é a razão. É invariância por translações também, mas as propriedades de invariância dos vetores vêm das propriedades de homogeneidade e de isotropia do espaço euclidiano. Sem eles eu não tenho nada. E vetores, portanto, têm, sim, módulo, direção e sentido em razão do produto escalar que vem da métrica euclidiana. Tudo bem? Então, é isso. Os observáveis que nós vamos utilizar em mecânica clássica são vetores e escalares. Existem outros? Existem. Existem o que nós chamamos de tensores. Mas que nós vamos ver só mais para o fim do curso, quando nós estudarmos corpos rígidos. Então, vou deixar vocês por aqui. Por enquanto é isso mesmo. E até o próximo vídeo.